Tô na área! Tudo Oi, bem? tudo e você? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite todo Boa noite. mundo. Essa galera bacana que tá aqui na tua live já. O pessoal tá No- chegando também. Que bom estar com vocês aqui de novo. Nossa, muito Já obrigada. passou 2 anos, Adriana? Já faz 2 anos da live? Eu fanzona atrás de você. Flávio, eu quero falar com você, eu quero te conhecer. E agora o telefone. Muito legal. Já passa muito rápido o tempo, né? Incrível, né? Muito, muito. Passa rápido a beça. E Impressionante. agora, quando? É isso aí. E aí, agora o tempo passou, já estamos em 2020, coronavírus, as crianças crescendo. E não Muito, para, né? muito. Crescendo muito, não para. Que horas é agora aí em Aqui, Orlando? 8h05. 1 hora Oi. antes aqui. Ah, tá. Ah, mas a gente não tá com delay, você tá conseguindo me ouvir recebendo ao mesmo tempo. Perfeito, sem delay algum. Você está me ouvindo com delay? Não. Aham. Não, não, tô Tá bom, perfeito. tá ótimo. Ô, Flávio, muito obrigada mais uma vez. Não sei Foi um quanto tempo. prazer. Nossa, demais. Obrigada mesmo. Estava muito ansiosa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai bater um papo sobre a mentalidade empreendedora, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas antes de começar, eu queria que você pudesse falar um pouco de quando você começou, como que tudo funcionou para você. Eu sei que para você deve estar super repetitivo, mas eu penso que as pessoas que estão aqui às vezes não sabem, então só para já trazer uma inspiração para todo mundo que está acompanhando. Você quer saber especificamente como eu comecei a empreender ou como começou mais lá atrás? Como é que você prefere? Atrás, a sua história, quando você morava no Rio de Janeiro. Isso, tá. Bom, da minha história, desde o início, eu sou uma pessoa da periferia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito interessante porque é uma cidade comprida. É uma trepinha, assim, né? Que vai assim, bem comprida. Então, quem mora na periferia, fatalmente, vai gastar 4, 5 horas por dia, 4 horas no mínimo, em transporte público. Então, é aquele cara que vai entrar no ônibus cheio, num trem cheio e vai até o centro. O cara que mora na zona oeste do Rio de Janeiro, como era meu caso, não é? Viajava, cruzava a Avenida Brasil, até chegar no centro do Rio de Janeiro. Então, eu sou dessa região de classe média baixa, minha mãe professora. Graças a Deus, assim, nunca tivemos problemas de comida, falta. A gente tinha uma vida muito simples, né? Muito simples. Morávamos num apartamento de 60 metros quadrados, éramos 6 pessoas, eram umas 2 irmãs, minha avó, meu pai e minha mãe, num apartamento de 60 metros quadrados com um banheiro só. Nossa. Então, é uma vida simples, mas uma família boa, uma família com meu pai e minha mãe sempre me trataram muito bem. E eu era um cara que estudou escola pública durante quase toda a minha vida, né? Então, eu me preparei para ser funcionário público, né? Eu queria ser funcionário público, eu queria ser das Forças Armadas. Aí eu entrei na Marinha, eu passei numa prova para oficial da Marinha. Fiquei 2 anos lá na Marinha. Então, me preparei, estudei bastante. Minha mãe deu o salário inteiro dela para poder pagar a escola para mim. Aí eu viajava 2 horas, 2 horas e meia até chegar na escola, mais 2 horas e meia para voltar. E foi assim por 3 anos até eu conseguir entrar. Aí, quando eu finalmente consegui entrar, realizei meu projeto. No primeiro dia, eu vi que aquilo ali não era para mim, sabe? Não É. gostei do formato militar, do modelo militar. Eu fiquei lá até 2 anos, mas eles fizeram o favor de me expulsar, né? Então, Você, no final do segundo ano, eu fui convidado a me retirar, né? tipo, você fez bagunça? Não sei o que você poderia fazer. É assim, quando você não se adapta ao sistema militar, você às vezes não cumpre, não segue o processo. Nada grave, nada sério, entendeu? Nada muito sério aos nossos olhos, mas dentro do modelo militar aquilo ali não serve. Então, e aí eles me fizeram esse favor, porque realmente não era para eu estar lá. Eu realmente não tinha nem me adaptado no processo, mas a gente vai levando, né? Às vezes na vida a gente se adapta com coisas não ideais e vai levando. Então, eu tive a sorte deles terem interrompido o processo, que provavelmente eu teria ido até o final. Aí seria ruim, seria muito pior para mim, né? Aí voltei para casa, aí passei no vestibular. Aí eu sempre cito que uma coisa importante na minha vida foi quando eu conheci a Luciana, me apaixonei por ela. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15. Então, eu me Nossa. apaixonei por ela e eu falei, eu quero casar com essa menina, que eu vou passar o resto da vida com ela. E aí eu me casei aos 20.
né? Aos 20 eu me casei, eu tinha 20, ela tinha 17. E a nossa vida começou assim, eu vendia curso de inglês já nessa época, trabalhava como vendedor de curso de inglês, e a nossa vida começou assim. A gente, logo assim que casou, morou em frente à favela, não era na favela. Era literalmente, você atravessava a rua, você estava na favela. A gente chama lá no Rio de Janeiro da boca da favela. É aquele lugar que a polícia entra, invade, tem tiroteio. No primeira noite nossa em casa, teve um tiroteio de 2 horas seguidas. Ela com 17 e você com 20. Ela tinha 17 e eu 20, exatamente. A gente casou e o melhor presente que a gente ganhou foi uma televisão de 14 polegadas usada. Não é? A gente não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Mas como não tinha geladeira? Não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Então, assim, a nossa vida começou assim. E eu trabalhava como vendedor de curso de inglês, estava começando a minha vida. Só que eu acho que quando eu me casei, que era uma coisa que eu queria muito, Luciana queria muito, assim, eu ganhei mais força, ganhei mais foco. E aí a gente começou a construir a nossa vida. E eu cresci dentro dessa empresa, trabalhei 4 anos nessa empresa, entre 1991 e 1995. Quando eu saí dessa empresa e abri a WhatsApp. A primeira escola da WhatsApp eu abri em 3 de abril de 1995, lá no centro do Rio de Janeiro. Isso, e abri a WhatsApp. Talvez eu precisasse de uns 100 mil reais, mais ou menos, na época, para abrir, seria uns 400, 500 mil reais. O que custa para abrir uma escola, né? Até hoje, né? Se abrir uma escola da WhatsApp, custa aí 450, 500 mil reais. Eu não tinha essa grana. Tinha talvez uns 80 mil que eu tinha guardado. Eu estava ganhando já bem, mas não tinha o suficiente. E aí eu complementei com o dinheiro de um cheque especial, que era por volta de 20 mil reais na época. Era por volta, não, era exatamente 20 mil reais na época, que hoje deve ser por volta aí de uns 200 mil reais. Entre meu e da Luciana, pagando 12% de juros ao mês. Mas era a grana que a gente tinha, aquele era o momento, aquele era o timing, a gente abraçou esse desafio e com mais um dinheirinho que eu tinha guardado, a gente começou. Porém, aquele dinheiro não era suficiente. Era suficiente para fazer uma reforma, porque você vai fazer uma reforma num prédio num andar de 430 metros quadrados. Nossa primeira escola tinha 430 metros quadrados. É grande isso, era um andar comercial inteiro. Muito. Na esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega com a Avenida Rio Branco. Você consegue fazer o que com isso? Você consegue dar uma primeira reforma. Não é? Então, alugamos ar-condicionado, alugamos linha telefônica. Na época era linha telefônica, era alugado, você alugava, né? Tira. Hoje em dia qualquer um vai lá e pega a linha, mas na época não era assim, né? E foi assim, começamos. E assim, essa grana dava para quê? Para dar essa primeira reforma. Para pagar os funcionários no mês que vem, porque a gente abriu já com 20 funcionários. Pô, Flávio, abriu grande? A gente abriu grande porque tu põe aluno, tu tem que ter professor, tem que ter recepcionista, tem que ter auxiliar de limpeza, tem que ter vendedor. Não tem jeito, uma escola é gente, é prestador de serviço, né? E aí, se eu não vendesse, não tinha dinheiro para pagar as contas no mês seguinte. Já quebrava no primeiro mês. Então, eu tinha que vender. Então, vender era a parte que eu me garantia, era a minha especialidade. Então, a gente sempre bateu todas as metas, não quebramos do primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem no oitavo, porque no oitavo a gente abriu a segunda escola, que já foi em São Paulo, e depois nós abrimos 24 escolas nos primeiros 3 anos. Então, a cada 45 dias, nesses próximos 3 anos, eu com 23, Luciana com 20, então dos meus 23 aos 26, dos 20 aos 23 da Luciana, nós abrimos uma nova escola própria, não era nem franquia, não, eram escolas próprias. A cada 45 dias a gente inaugurava uma nova escola, por 3 anos. Exatamente. Aí depois a gente começou a fazer franquia. E aí, para resumir, fazendo franquia, a gente expandiu até quase 400 escolas, 396 escolas, e vendemos a empresa para um grande grupo brasileiro em 2013, na época, em valores da época, por 960 milhões de reais. Se for valores atuais, 1 bilhão e 100, mais ou menos. Então, assim, essa primeira parte da nossa vida foi assim. Não é? Saindo do zero, do ônibus lotado, do ônibus cheio, da boca da favela. Não é?
para ser vendedor, para pegar um empréstimo no cheque especial, para abrir uma primeira escola e trabalhar 14, 15 horas por dia, eu e Luciana juntos, e depois sair... Por exemplo, quando a gente abriu uma escola a cada 45 dias, a gente saía de casa segunda, eu viajava para um lado, Luciana para o outro, e a gente viajava para várias cidades. As 24 escolas eram em várias cidades, as principais capitais do Brasil, né? Então, muitas vezes a gente se encontrava no aeroporto. Então, a gente se encontrava... Segunda-feira saímos de casa, sexta-feira a gente se encontrava. E a gente era muito jovem, então a gente sabia que aquele era o momento da gente fazer uma pegada, aquele era o momento da gente pagar o preço para construir o nosso futuro. E a gente não poupou esforço para isso. Fizeram uma pergunta disso, pediram para te perguntar se para poder empreender, se para poder crescer na vida, precisa-se necessariamente perder horas de sono. Não sei o que ela quis dizer. É perder horas de sono, não sei se ela está dizendo trabalhar à noite ou ficar preocupado, né? Tem os dois. Tem essas duas hipóteses, né? Eu diria que eu sou um cara que durmo tarde sempre, né? Você dorme cedo, que eu já vi. Eu durmo tarde pra caramba. Tomando café. Eu durmo bem tarde. Então, eu virei muita noite estudando na minha vida, né? Quando eu estudava e virei algumas também planejando, tendo ideias, pensando, entendeu? Então, para mim, isso não é nenhum sacrifício. Preocupado, muito pouco, não é? Porque eu sempre aprendi a me ocupar com o trabalho e não me preocupar com o trabalho, né? Preocupação é você se ocupar antecipadamente de alguma coisa. Então, eu sempre procurei trabalhar e produzir. Eu sempre tive o meu trabalho mapeado em indicadores de desempenho. Então, por exemplo, eu estou vendendo, está tudo bem. Eu estou retendo o cliente, está tudo bem. Então, eu tinha um conjunto de 3 ou 4, no máximo 5 indicadores, que eu olhava para esses 5 indicadores, isso aqui está ok, isso aqui não está bom, mas precisa melhorar isso aqui, eu vou fazer, isso aqui está bom, mas pronto, está tudo bem. Vou me preocupar com o quê? Então, eu vou me ocupar e não vou me preocupar. Então, se ela quis dizer perder horas de sono por preocupação, eu afirmo que não. Eu tive muito poucos momentos onde eu me preocupei. Tive alguns, mas muito poucos. Mas tive muitos momentos onde eu me ocupei. Eu trabalhava bastante, 14 horas por dia. Não tinha filho, era muito jovem. Eu e Luciana, a gente junto no trabalho, a gente trabalhava muito. Não é? Então, eu penso que sim, qualquer trabalho que você quer ser bem-sucedido, você tem que se dedicar muitas horas a ele. E aí a mentalidade empreendedora, ela funciona assim. Eu vou plantar e eu vou colher. E o plantio dá muito trabalho. Todo mundo quer colher, porque a colheita é um momento feliz, todo mundo colhendo, faz festa, dança. Todo mundo quer isso. Ótimo. Só que antes vem o quê? A colheita. Desculpa, o plantio. O plantio é muito duro. Você tem que arar a terra, tem que rasgar a terra, tem que botar a semente, tem que colocar, no sol. Tu não vê resultado na hora, você não vê resultado no mesmo dia, não vê no dia seguinte, não vê... Às vezes você não vê resultado em meses. E você tem que ficar trabalhando a terra sem ver resultado, acreditando que aquilo que você plantou, você vai colher. Então não basta plantar e colher. Você tem que plantar, perseverar e colher. Porque entre o plantio e a colheita tem um tempo. E você tem que perseverar nesse tempo. Então, a mentalidade empreendedora, ela é baseada nisso. Baseada em plantar e colher. Então, a gente tinha muito claro na nossa juventude que a gente estava plantando. E era plantando para a nossa vida. Plantando para os meus filhos, que eu nem tinha ainda na época. Plantando para mudança de vida. Ou seja, o prêmio do futuro era muito grande. Então, a gente sempre tinha em mente que qualquer esforço seria compensado futuramente. Trocando em miúdos, a gente trabalhou alguns finais de semana, enquanto muitos amigos meus iam para a praia. Mas a gente sabia que anos adiante a gente iria para praias que esses amigos jamais iriam frequentar. Então, tudo tem um preço, não é? E eu sempre falo que o preço é muito barato. Apesar de muitos acharem que não estão a fim de pagar, se você comparar com o prêmio, o preço não é alto. Então, respondendo a colega se foi
preocupação ou se foi por quantidade de trabalho. Eu dei as duas respostas logo. E eu lembro disso, em 2018, eu lembro muito como eu fico te stalkeando o tempo inteiro, de você falando sobre isso, que no longo prazo você vai estar curtindo enquanto outras pessoas que estão. Isso. Mas deixa eu Porque, dar uma ressalva, Adriana, desculpa. claro, Pessoal, essa história que ela liga, que me enche o saco, né? Bem assim não, tá? Ela é bem educadinha, nada disso. Ela manda mensagem, a gente responde com o maior prazer, até porque ela, o Rodrigo, a gente já jantou junto, já nos encontramos. É bem, é um amor. Nada disso que enche o saco. Não é mas, o saco, tipo, não. olha quantas coisas eu te ligo. Flávio, olha, eu recebi uma proposta assim, assado. Você acha mesmo que eu devo fazer? Olha, acho que isso pode ser um pouco perigoso. Tipo, eu te passo as minhas coisas no seu tempo ocupado para você poder ajudar e ser sempre muito Imagina. obrigada. Mas então, em 2018, que foi quando Linda nasceu, que a gente trabalhava freneticamente, que eu ficava acordando de madrugada para poder criar as coisas, eu tinha muitas dessas mensagens, principalmente na internet, que as pessoas elas vão lendo e elas vão falando e acaba que tem um certo peso. E escreviam muito isso para mim. A sua vida parece que se resume só a trabalhar. Você nenhum final de semana você viaja, nenhum final de semana você está na festa com seus amigos, não faz nada. E eu tinha muito isso que você falou. Vai, trabalha por um longo período de tempo, sem cessar, que daqui a pouco você vai colher. Dito e feito. Foi exatamente o que aconteceu. 2019 eu pude desacelerar, hoje a gente está em 2020. 2019 eu pude desacelerar, pude escolher mais. E hoje eu iria te perguntar, Flávio, tudo que você programou, tudo deu muito certo sempre? Ou você tinha os momentos de queda, os momentos que você tinha medo ou não? Você tem pequenos momentos e grandes momentos. Se eu for pensar nos grandes momentos, deu tudo certo. Né? Tudo deu certo. Se eu for pensar nos pequenos momentos, o deu certo é formado por muitos errados e alguns certos. Aham, aham. Então, não foram todos os produtos que eu lancei que funcionaram, todas as estratégias que eu criei que deram certo, não foram todas as escolas que eu abri que funcionaram. Não é? Mas eu estava sempre andando para frente, no geral, no todo. Não é? Então, se a pessoa, às vezes a pessoa tem aquele pensamento positivo que é assim, não, vai dar tudo certo. Eu não gosto disso, porque não vai dar tudo certo. Vai dar errado, sim. A gente vai receber mais não do que sim. A gente tem que perseverar, porque o que vale é o sim. Às vezes você recebe 5, 6, 7 não, mas aí você vai lá e tem um sim. Aquele sim compensou os 5, 6, 7 não. Então, a vida é feita de mais não que sim. Nada é fácil, mas o que faz a gente conquistar o prêmio é a nossa perseverança até chegar no prêmio. Na mentalidade empreendedora, eu costumo dizer que a palavra até é uma das palavras mais importantes no dicionário de quem quer empreender. Porque a palavra até, ela significa assim, olha, eu vou trabalhar até conquistar o prêmio. Eu vou me dedicar até, eu vou estudar até, eu vou me preparar até. Porque, infelizmente, as pessoas são cada vez mais imediatistas. Então, elas nunca fazem as coisas até. Elas fazem quando tomam um não, param. Elas desistem. Elas não se acham capazes. Elas duvidam da sua capacidade. Elas questionam se era aquilo mesmo que deveria fazer. Às vezes a pessoa ela é uma enfermeira, mas ela pensa, não, agora eu quero vender esse produto. E aí, não, é isso que eu quero. Eu estou feliz como enfermeira, mas eu quero ganhar mais. Esse produto vai me dar essa perspectiva. Aí ela começa a vender aquele produto. Aí ela toma um não, dois não, três não. Ela já começa assim, eu acho que eu tenho que voltar para a enfermagem mesmo. Não é? Você é dentista, né, Adriana? Então, eu acho que eu vou voltar. Vou ser dentista mesmo. Esse negócio aqui não está... Não é? Então, assim, de novo, entre o plantio e a colheita tem uma distância. Eu quase desisti no meio desse caminho. Eu tive momentos que eu quase desisti. No início, eu quase desisti. Tive momentos de dificuldade que eu pensei em desistir. Então, e se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E o que te fez para continuar? Eu tive dois momentos. Eu tive uma ajuda, eu tinha um diretor, né, que era uma pessoa que me liderava naquele momento,
que eu trabalhava numa empresa como vendedor. E eu tive um papo legal com ele e ele me ajudou a me reerguer. Eu me reergui. O outro foi muito interessante porque eu cheguei a ir embora, cheguei a pedir demissão e sair, desistir. E fui trabalhar numa multinacional, fiz entrevista numa multinacional para trabalhar e estava tudo certo, o gerente chegou, o gerente estava de férias, desculpa, o diretor estava de férias, o gerente já tinha me contratado e tal, os gerentes que estavam embaixo já tinham... tá tudo certo, Flávio, tinha feito prova, estava tudo certo. E aí, quando o diretor chegou de férias, falou, estão falando bem de um garoto aí, eu tinha 20 anos, estão falando bem de um garoto aí que vocês estão contratando, eu queria conhecer ele. Tá, o nome dele é Adilson, o senhor Adilson. Eu falo isso no meu livro, inclusive. Aí eu fui na entrevista com ele, e aí ele me perguntou, olha, eu estou vendo aqui, você é vendedor, você faz treinamento, você faz isso, você ganha tanto, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Mas você quer vir trabalhar aqui, mas tu vai ganhar menos, você vai fazer um trabalho que é menos qualificado que esse, me explica por que você quer fazer isso. Aí eu falei, cara, esse cara tá meio que dando para trás. Aí eu fui com tudo para cima do cara. Aí fui com meus argumentos. Eu era um cara que falava bem, já vendia. Aí eu fui, uau! Fui para cima do cara. Pá, 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 argumenta, pá, 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 pá. Ele argumentava. Aí ele ficou assim, cara. Ele chegou para mim e falou, Flávio, deixa eu ser sincero com você. Você é muito bom, cara. Teu lugar não é aqui. Se você vier para cá, o máximo que você vai ser é onde eu cheguei. Eu tô aqui, tô quase me aposentando. Tenho 61 anos de idade, estou quase me aposentando. E eu não recomendo. Um cara como você venha para cá. O máximo que você vai ser um cara como eu. Olha aqui minha sala, como é que é. Olha isso aqui. Nossa. Eu não desejo isso para ninguém. Nem para um cara como você. Só que eu já estava decidido, já tinha pedido demissão, já estava ferrado. Aí eu falei, não. Aí eu tentei reverter ele. Pá. Quando ele viu que eu estava tentando reverter e meu argumento era muito bom, ele falou assim, Flávio, deixa eu explicar uma coisa para você. Você está reprovado, tá bom? Pode ir embora. Aí eu fui embora, cara. Aí eu fui embora, peguei um ônibus, eu tava voltando pro centro, que eu tava no meio do meu expediente. Eu tava cumprindo aviso prévio. Já tinha pedido demissão. Aí eu tava pensando assim, cara, eu tô ferrado. Agora eu pedi demissão, não consegui a parada, e agora? O que eu vou fazer? Se eu chegar lá dizendo que furou meu emprego, os caras vão me fritar. Aí eu fiquei assim, eu me lembro dentro do ônibus, sentado, pensando, e agora? O que eu vou falar lá pro meu chefe, que eu mudei de ideia, que eu quero ficar? Bom, conclusão. Meu chefe saiu de férias. Era dezembro, tá? Ele saiu de férias, eu assumi a equipe no lugar dele. E aí fiz um baita trabalho. Vendemos pra caramba na minha ausência. Vendi mais do que estava previsto com a presença dele. E aí, quando ele voltou, em janeiro, já depois do Réveillon, ele ficou tentando me convencer a ficar e eu aceitei a ficar. Entendeu? Voltei por cima, entendeu? Só que o detalhe é o seguinte, a moral é o seguinte. A moral é que esse cara me salvou. Essa é a moral. Me salvou da minha mediocridade, do meu momento de fraqueza, do meu momento em que eu fraquejei, que eu desisti do prêmio, do sonho, e que eu não acreditei mais em mim, e que eu quis voltar para o sistema, que eu queria ir para uma multinacional, e nessa multinacional, e o cara estava lá frustrado, no final da vida dele, e chegou para mim, olha, o máximo que você vai chegar como eu não recomendo. Eu fico imaginando, acho que ele se viu em mim, não sei. Ele olhou para mim, um garoto de 20 anos. Cara, aqui não. Mega multinacional na área de alimentos, que eu estou falando. E aí eu saí, eu quase voltei para o sistema, saí do sistema de volta para ter uma carreira empreendedora. E eu até escrevo no meu livro, eu escrevo sobre essa história, conto detalhes sobre elas, e aí eu volto. Trabalho mais 2 anos nessa empresa e abro a WhatsApp depois. Nossa, demais. Agora, olha só, você em algum momento você sentia vergonha de vender? Porque eu percebo que as pessoas têm um pouco. Eu até um tempo atrás, nossa, se me desse para vender, eu ia vender. Mas quando é coisa minha... Eu me lembro, Adriana, que lá a gente trabalhava em telefone público. Porque, de novo, naquela época, o telefone custava $3.500 uma linha telefônica. Eu sei que parece estranho, você jovem ouvindo isso. Então, uma empresa que tinha 10, 20 vendedores não tinha 10, 20 linhas telefônicas. Vendedor trabalhava em telefone público.
Então, eu lembro que uma vez eu estava num telefone público, com uma ficha telefônica, que não era nem cartão, era ficha telefônica, falando, vendendo, e um amigo meu me viu. Eu tive vergonha. Só. Eu fiquei com vergonha. Entendeu? E essa vergonha acontece porque a sociedade nos treina para ter vergonha. Para achar que vendedor é gente de quinta categoria. Mãe pedindo emprego para filho, para amigo, é assim, olha. Pô, meu filho está em casa, só jogando videogame. Você não arruma um emprego para ele. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. É isso mesmo. Então, o que acontece? Se a Apple não vender, ela quebra. Se a Tesla não vender, ela quebra. Se o Google não vender, ele quebra. Se a WhatsApp não vender, ela quebra. Qualquer empresa não vender, ela quebra. Vender é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Eu não vou dizer a mais, porque é um conjunto de várias coisas. Mas tudo começa na venda. Então, alguém que domina o processo de venda é alguém independente, é alguém que conheceu a independência. É alguém que conheceu, não só porque ele não vai precisar de patrão, não estou falando desse tipo de independência. Independência funcional. A sua empresa é uma empresa que não é refém de nada se você vende. Porque se vende, está tudo bem na sua empresa. Se não vende, está tudo mal. Essa é a moral. Então, entre sócios, aquele sócio que é o sócio que vende, é o cara que faz o negócio se movimentar. Não que os outros não sejam importantes, a gestão, claro que é importante, mas tudo começa com a venda. Então, essa vergonha de vender, pode ter certeza que a pessoa que tem vergonha de vender, ou aquela mãe que tem vergonha do filho que vende, talvez não tivesse vergonha se o filho fosse estagiário do Banco do Brasil. Uhum. Talvez não tivesse, nada contra o Banco do Brasil, tá? Talvez não tivesse vergonha se o filho fosse estagiário e carregasse papel, mala de um escritório de advocacia. Então, existe uma inversão de valores muito grande numa sociedade onde 70% dos empregos são gerados por pequenas empresas. Então, existe uma inversão de valores nesse sentido. Eu não acho que ninguém tem que ter vergonha de não vender. Tem que ter vergonha de não vender. Eu costumo até ser um pouco agressivo nessa resposta. Né? Costumo dizer que você tem que ter vergonha de não vender. Uhum. Tem que ter vergonha de não tomar atitude para mudar a sua vida. Sabe? Você pode mudar a sua vida vendendo, empreendendo. A mentalidade empreendedora é assim. Eu não vou ter vergonha de vender. Eu vou ter vergonha de ser mais um na multidão. Eu não vou ter vergonha vendendo. Eu vou ter vergonha de não realizar os meus projetos, não realizar os meus sonhos. Eu vou ter vergonha de dar razão para aquela palavra negativa que, às vezes, até pessoas que gostam da gente nos deram. Você não presta para nada, menino. Se você der razão para essa palavra, isso você tem que ter vergonha. Mas de vender, de forma alguma. Vender é uma coisa gloriosa. Vender é um negócio sensacional. Você vender, você ser útil para alguém e ajudar alguém a tomar uma decisão. Você fazer a diferença na vida de uma pessoa que às vezes acorda com um problema e encontra a solução no meio do dia porque te encontrou. Você apresentou uma solução para ela, de um problema, de um sofrimento dela. Uhum. Aprender inglês é sofrimento para muita gente. Aí você vai lá e vende um curso de inglês. Pelo amor de Deus. Não é? Autoestima é um problema muito grande para muitas pessoas. Aí você vai lá e vende um produto que melhora a autoestima da pessoa. Não é? Você produz um conteúdo que as pessoas vão refletir, que elas vão aprender. Isso é glorioso. Vender é algo que você tem que ter orgulho de vender. Jamais vergonha. A sociedade treina as pessoas para serem funcionários. Nada contra você ser funcionário de lugar nenhum. Nada contra. Você pode ser funcionário. Eu fui funcionário de uma empresa. Não tem problema nenhum você ser funcionário público. Nenhum problema. Meus pais são funcionários públicos. Mas por que não empreender? Por que o passarinho tem que estar sempre dentro da gaiola? Todo quinto dia útil vem um potinho de alpiste lá para ele comer. Por que ele não pode voar e decidir o que ele vai comer na hora que quiser, o que ele quiser? Por quê? Por que tem que depender do INSS no final da vida? Isso é uma coisa que eu morri de medo. Quando eu tinha 20 anos, no caminho da minha casa para a empresa, era 2 horas e pouco de viagem, às vezes 2 horas e meia. Tinham muitos bancos. Era uma rua que tinha muito. Eu passava em muitos bancos. E dia de pagamento de aposentadoria, em frente à Caixa Econômica Federal, nem sei se é assim hoje em dia,
ficava uma fila de velhinha esperando, coitadinhos, lá no sol, para pegar o dinheirinho deles, aquela aposentadoria mirrada. Eu pensava assim, ó, nunca na minha vida eu vou depender de INSS. Esse é o sistema. O prêmio do sistema é o INSS. O cara vai trabalhar, não, eu estou seguro, minha empresa é segura. E INSS nele no final da vida. É isso que você quer? Eu pensava, eu não quero viver de INSS no final da minha vida. Então, tão importante quanto é você saber o que quer, é importante você saber também o que não quer. Você quer, no final da sua vida, depender da mixaria do INSS, que é uma pirâmide financeira que daqui a pouco não tem nem dinheiro para pagar? A reforma da Previdência acontece várias vezes por isso, né? Porque vai acabando dinheiro, aí tem que fazer reforma. Antigamente aposentava com 45, depois com 50, 55, 60, 65, daqui a pouco está com 90 anos para se aposentar. É disso? É disso que você quer depender? Eu pensava na minha época, não, eu não quero depender. Então, para isso, eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro, fazer meu patrimônio. Então, eu não posso estar dentro do sistema. Eu tenho que estar fora dele. E você idealizava se tornar um bilionário? Não. Ou... Não. Não. Sério, que massa. De forma alguma. Eu imaginava me casar primeiro. Ter dinheiro para casar. Depois eu imaginava ter um apartamentinho. Entendeu? Depois eu imaginava abrir minha empresa. Aí, quando abri minha empresa, eu vi que não tinha limite. Aí comecei a aumentar o que eu imaginava. Você não deseja o que você desconhece. Eu sequer sabia da existência do mundo que eu vivo hoje. Não é que eu não desejava. Não é que eu queria. Não, você não deseja aquilo que você não sabe que existe. Então, por isso é muito importante você conhecer pessoas que aumentem as suas referências. Eu diria que se hoje tem tantos problemas que a tecnologia trouxe, eu diria que ela trouxe muitas soluções também. Você ter acesso a pessoas, que você vai aprender coisas novas com essas pessoas, que você vai aprender novas referenciais. De repente, essa pessoa vai trazer algo que para ela é corriqueiro, para ela é normal da vida dela, mas ela traz isso para você e você fala assim, nossa, eu nem sabia que isso existia. Olha, eu lembro, Adriano, o dia que meu chefe de Porto Alegre, na empresa que eu trabalhava ainda, me convidou para ir em Porto Alegre. Ele queria fazer uma reunião comigo em Porto Alegre. Ele morava em Porto Alegre, a sede da empresa era em Porto Alegre. E aí eu fui lá. Foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Peguei o avião, uau, já ampliou a minha cabeça. Porque naquela época pegar avião é um negócio chique. Uhum. Aí cheguei lá, ele me recebeu num carrão. Eu falei, cara, nunca tinha nem entrado, nunca nem tinha visto naquele carro. Eu, uau. Aí me levou na casa dele para almoçar na casa dele, uma baita de uma casa. Eu falei, caraca, olha o que é isso aqui. Não era uma casa de 400 metros quadrados, mas era uma casa gigante. Eu morava num apartamento de 60. E aí eu fui apresentado a um mundo que eu sequer sabia de sua existência. Só que quando eu vi aquele mundo, eu falei, eu quero. Eu quero. O que eu tenho que fazer para isso? Eu vou fazer o que... Até de novo aí. Até eu fazer o que eu quero. Então eu fui renovando os meus objetivos. Eu sempre fui um cara com muito apetite para o próximo degrau. Eu nunca fui de pensar 10 degraus para cima, 20 degraus. Eu não conseguia enxergar. Eu pensava sempre no próximo degrau. No próximo. Só que é o seguinte, eu chegava no próximo, eu queria o próximo. Eu chegava no próximo, eu queria o próximo. Muita gente chega no primeiro degrau e já se acomoda. Eu sempre digo, né? A gente tem que plantar com as duas mãos, trabalhar o que for necessário, num primeiro momento da vida. Depois, quando a gente começar a colher, não colha com as duas mãos. Colha com uma mão só. Porque com a outra mão você continua plantando. Aí você colhe com uma mão, planta com a outra. Colhe com uma mão, planta com a outra. Não é? Eu fico vendo você crescendo, Adriana, fico super orgulhoso de ver você com seus projetos. E eu conheço eles por trás dos bastidores e vejo ele também dentro dos holofotes. Então, eu vejo sempre vocês plantando muito, trabalhando muito, colhendo muito e também plantando e colhendo e sem parar de plantar. Muito. Porque primeiro que... Por que parar se tu pode mais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Para que parar? Desde quando a gente quer ficar na rede? Por que não fazer nada tem graça? Às vezes a pessoa me pergunta para mim, Flávio, você não precisa mais trabalhar. Por que você trabalha?
E aí geralmente eu falo para ela assim, cara, a tua pergunta já é uma pergunta de alguém que odeia trabalhar. Porque só alguém que odeia trabalhar fica intrigado, igual você tá, para perguntar, pô, se esse cara não precisa trabalhar, por que ele trabalha? Porque o conceito das pessoas de precisar trabalhar é para pagar boleto. Aham. Para trabalhar não é só para pagar boleto. Não é só para pagar boleto. Eu preciso trabalhar, não é mais para pagar boleto, é verdade. Mas eu preciso porque eu quero me sentir útil. Eu quero me sentir importante para outras pessoas. Eu quero deixar uma marca. Eu quero alcançar alguns troféus, algumas medalhas. Quanto vale para um atleta olímpico ganhar uma medalha olímpica? Uhum. Talvez ele comprasse, mandasse fazer uma medalha de ouro, ia pagar R$ 5.000 lá e fazer uma medalha igualzinha da Olimpíada. Mas é a mesma coisa? Não. Quanto vale a conquista? Então, isso faz parte da mentalidade do empreendedor. Eu lembro que eu te perguntei isso no café da manhã. Eu falei, por que você continua fazendo o que você faz? Você falou, Adriana, minha relação, eu amo o que eu faço e poder deixar meu legado cada vez mais. Porque você não precisa, exatamente isso, você não precisa. E olha o quanto do seu tempo você para poder ficar respondendo caixinha de pergunta, ficar Mas é dando. porque eu preciso. Eu não preciso para pagar conta. Eu preciso por outros motivos. Preciso porque eu gosto. Entendeu? Eu faço as coisas que eu gosto. Quer ver um negócio legal? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, peraí. Aqui eu gosto também. Vê se dá pra ver. Ai, peraí, dá pra ver? As guitarrinhas vindo. As guitarras, senhora, isso aí pagava todos os meus boletos do Peraí. Ai, uma agora foi. Agora foi. Lá. toda, senhor. São coisas que eu gosto. Coisas que eu adoro. Eu gosto de tocar instrumentos, como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Então eu preciso, né? Não preciso para pagar conta, né? Pagar conta não é a única razão, não é o único propósito de alguém trabalhar. Aliás, quem trabalha com o propósito de só pagar conta deve ser ruim, né? Muito. Deve ser sofrido, porque cansa. Fica Então, pesado. é importante achar mais motivos. E aí, talvez muitos perguntem, não, mas é fácil para você que é rico. E, às vezes as pessoas falam coisas assim, né? Eu costumo dizer que é o contrário, que quando a gente encontra e a gente tem a coragem, às vezes, de romper com o sistema, não é? A gente se realiza, a possibilidade de você ficar rico é ainda maior. Porque você vai se apaixonar por aquilo, você vai conquistar clientes, você vai conquistar pessoas, você vai influenciar pessoas, pessoas vão te acompanhar, vão querer saber o que você pensa, você vai vender para elas, ainda mais hoje com internet, com Instagram. O Instagram, por exemplo, Eu estava falando agora, eu estava gravando um podcast com um jovem nerd agora, e a gente entrevistou o dono de um açougue restaurante em São Paulo, chamado The Bet. E, cara, o cara atende 30 mil clientes por mês. Nossa. O cara deve faturar uns seus 10, 15 milhões por mês. O negócio dele começou no Instagram. Começou no Instagram. E até hoje o Instagram ele é o principal canal que divulga e que ele capta clientes para um açougue, para um restaurante, para um negócio que ficou gigante, com delivery, com uma série de coisas. Então, é um negócio que nasceu no Instagram, ele começou a fazer carne maturada, dry aged, na casa dele, e começou a postar e fazer churrasco para testar para os amigos. Aí, daqui a pouco, as pessoas começou a crescer, ele viu que tinha um negócio. Começou na página do Instagram. Então, hoje em dia, as oportunidades de negócio elas são gigantes e são muito mais acessíveis do que na minha época, quando eu comecei. Né? Na minha época, eu tinha que pegar um ônibus 2 horas e meia para ir trabalhar. E você não tinha inspirações como a gente tem hoje. Não tinha acesso. Hora de ver como que fez. Eu tive que ir na casa do meu chefe lá em Porto Alegre. Para poder ver. Hoje eu consigo assistir a Adriana Santana e o Rodrigão nessa mansão pós-moderna em Atibaia, ali bombando, bonitão. Né? Qualquer momento. Qualquer momento. Exatamente. E você sabe uma pergunta que eu tinha colocado aqui, que fizeram também? Como mudar essa mentalidade de CLT e virar empreendedor? A primeira resposta, a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é por que mudar? Por que ela quer mudar?
Esse é o primeiro ponto. Eu tinha muito claro os meus porquês, né? Eu não queria viver de INSS no final da minha vida. Só isso aí já bastava para mim. Assim, ó, isso aqui vai dar onde? Isso aqui vai dar no INSS. Não importa, se você é presidente da empresa, vai dar no INSS. Vou começar. Segundo lugar, eu não acredito no sistema. Eu, pessoalmente, só que isso é pessoal. Eu sou dono da verdade. Não acredito eu prefiro pagar um seguro do que pagar o INSS. Eu prefiro... Para que eu vou ter 13º? Se 13º é o quê? É o teu salário dividido em 13. Em vez de eu receber antes, eu estou recebendo depois. Então, eu estou emprestando dinheiro para o meu patrão. Não entra na minha cabeça. Ah, mas aqui você tem um fundo de garantia. Fundo de garantia, cara, fica lá aplicado menos que a inflação. Menos que eu estou perdendo dinheiro com o fundo de garantia. Eu prefiro o dinheiro na minha mão. Sim. Então, eu não quero discutir ideologia, política, nada disso. Estou falando do meu pensamento quando eu tinha 19 anos de idade. Eu nem sabia o que era política. Não tinha nada de direita, de esquerda, nada disso. Nem sabia de nada. Eu só sabia do seguinte: eu quero dinheiro na minha mão, quero crescer, não quero depender do sistema. Eu fui um cara assim muito rebelde. Acho que porque eu fui militar, fui expulso. Acho que eu fiquei um cara assim meio, sabe assim, meio rebelde assim com o sistema numa época. Depois eu amadureci. Mas ainda assim eu mantenho um pouco esse raciocínio, né? Por que eu vou... Não, mas se você fica doente, você tem o INSS, tem. Mas se você faz um seguro, você fica doente, você também recebe. Não é? Quer ver? A primeira coisa que a pessoa faz quando melhora um pouquinho de vida, ela faz duas coisas. A pessoa é uma pessoa simples, ganha pouco, ela começa a ganhar 8 mil reais. Ela ganhava 2 mil, 2.500. Ela começa a ganhar 8. Primeira coisa que ela faz com a família dela, além de fazer umas compras mais caprichadas, a primeira coisa que ela faz, ela bota o filho na escola particular. E a segunda coisa que ela faz, para a família ficar mais segura, faz um plano de saúde. Ou seja, antes do sistema, ela já pagava imposto para pagar a escola particular e já pagava imposto para pagar o hospital público. Então, ela paga uma vez, mas como a qualidade é ruim, ela vai pagar de novo. Paga 2 vezes. Não é? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui um cara que fiz essa conta, sempre pensava nessas coisas e falei, não quero depender do sistema. Não quero depender do sistema. Então, assim, acho que isso foi um pouco o motor da minha mentalidade empreendedora, um pouco de rebeldia, entendeu? Não é uma rebeldia negativa, uma rebeldia com sistema, assim, cara. Eu não acredito nesse sistema, entendeu? Eu tive esse ingrediente na minha pessoa, que eu não digo que é regra, é característica minha, né? E se hoje, vamos pensar, eu te ligo, Flávio, o que você acha? Eu monto uma loja física ou eu abro um negócio na internet? O que você me aconselharia? Vai depender muito dos seus conhecimentos, né? Por exemplo, esse cara que eu estava entrevistando, Adriana, ele conseguiu fazer um negócio que é entrelaçado, o físico com a internet. Hoje uma coisa é certa, seja o teu negócio na internet ou seu negócio físico, a internet tem que estar presente. Ela não tem como não estar presente. Até porque negócios físicos em que a internet não esteja presente hoje, na pandemia, já quebrou. Com a pandemia, as empresas estão há 4 meses fechadas. Quem não tem negócio na internet já quebrou. Segundo o IBGE, 720 mil empresas quebraram nesses últimos 4 meses. 720 mil empresas no Brasil quebraram. Agora, quem está na internet, ele direcionou o seu canhão, né, sua estratégia, seu foco, seu investimento todo em desenvolver produtos para a internet durante esse período. O que vai acontecer depois? O presencial vai voltar, os restaurantes, as escolas, as coisas vão voltar. Mas a internet ocupou um lugar, sempre vai ficar nos 2 lugares. E hoje em dia existe também a possibilidade da pessoa ter negócios somente na internet. Coisa que antes era impossível. Hoje, qualquer página no Instagram, se a pessoa souber fazer, vira um negócio. E vende. Vende. Qualquer página no Instagram com 10 mil seguidores já vende muito, se a pessoa souber trabalhar. Já tem um arraste para cima, não é? Já tem uma série de técnicas, que você é mestre no assunto.
Mas certamente, antigamente não existia essa possibilidade. Se eu quisesse vender alguma coisa, eu tinha que anunciar nos classificados do jornal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma página, rede social, que você já pode começar um negócio pequeno. Se você não tem dinheiro, não é? Exato. Eu lembro quando começou a pandemia, que eu fiz uns stories que eu falei assim: quem não levava o meu trabalho a sério, porque eu recebia várias mensagens, você trabalha com o quê? Eu falava internet, debochavam. Falei, quem não levava o meu trabalho a sério agora vai ter que engolir. Porque a minha família era assim, sabe como que era a conversa? Ó, o rostinho bonito vai acabar. O que você vai fazer na internet? Pensa, volta para odontologia, vai trabalhar como dentista, o que você vai fazer na internet? E eu lá desde 2012, ralando, ralando, ralando. Só que eu também entendo o longo prazo, é exatamente o que você falou, o plantio para colheita, plantio a colheita. O problema é que as pessoas querem começar hoje sem estratégia nenhuma na internet. Você sabe que precisa de estratégia. Você sabe que precisa de técnica. Você hoje tem o meu sucesso, que é Isso. o WhatsApp online. Ou seja, mesmo você sendo um bilionário, mesmo você tendo 400 e quantas lojas você 20 falou? escolas. 420 escolas, você adaptou para o online. Uhum. À toa? Claro que não. Você enxergou, você sabe a inúmera possibilidade e o potencial que tem de alcance muito maior. Que até você fala, como você gastava com o Rodrigo Santoro de televisão, eu adoro isso. Entre o que eu pagava para ele e investimento em publicidade, 30 milhões por ano. E aí, quando surgiu a internet? Não, a gente continua gastando bastante. Muito. Na realidade, a gente continua gastando nessa ordem. Na realidade, investindo, né? A diferença é que a gente fala de outro tipo de retorno também. A gente tem alunos hoje na WhatsApp Online em 46 países. Né? Nossa. Alunos em 46 países. São dezenas e dezenas de milhares de novos alunos por mês que entram na plataforma. E que a internet proporcionou de alcance. A internet te proporciona esse alcance sem limite, sem fronteira. E que hoje a plataforma da WhatsApp Online está servindo de fonte de receita para as franquias que estão fechadas. Os Nossa. franqueados podem vender o WhatsApp Online e eles estão gerando recurso que, se eles não tivessem esse recurso, a vida ficaria mais difícil. Uhum. Então, graças a uma plataforma online, a gente consegue proporcionar para uma rede de 420 escolas a possibilidade de gerarem receita no momento de dificuldade. Eu estou olhando aqui mais algumas perguntas, a gente acabou falando sobre todas, só ficou duas últimas que eu vou te fazer, que eles perguntaram qual é o perfil de um empreendedor, se existe um perfil. O perfil, as pessoas sempre acham que o perfil do empreendedor, ele necessariamente é alguém falante, alguém... Mas eu penso que eu acredito, assim, ao longo de 25 anos que eu empreendo, eu tenho 25 anos e meio quase que eu comecei minha primeira empresa. Estou indo para quase 3 décadas empreendendo. E eu sou um empreendedor que tem uma característica. Eu gerei muitos empreendedores, porque eu fiz franquia. Então, cada franqueado é um novo empreendedor. Então, eu formei muitos empreendedores. Porque o cara chega com uma grana, mas não tem experiência, e você tem que formar ele num vendedor, num gestor, em alguém que vai tomar conta do negócio, a mentalidade, a visão. Então, eu trabalhei ao longo desse tempo com muitos empreendedores, gente muito boa, gente que se tornou gente muito bem sucedida, gente que está afim de empreender, mas precisa aprender. É normal isso. Eu gosto de ensinar, gosto de fazer isso. Eu já percebi muitas vezes, Adriana, que o perfil não é necessariamente uma habilidade. As pessoas estão muito focadas em habilidades emocionais, tudo isso é importante, habilidade com números, habilidade de oratória, o desempenho, o desenvolvimento de habilidades é o que se fala muito nos departamentos de RH para a contratação de funcionários. O empreendedor, o motor dele tem a ver com o timing de vida dele. Nós, na nossa vida, sempre tem um momento do basta.
muitas vezes a gente vive situações não ideais e a gente se adapta a ela, a gente aceita. Às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um assédio que a pessoa sofre dentro de casa pelos próprios pais. Às vezes é humilhações que ela tem e ela engole, ela se sente fragilizada, a pessoa se sente fragilizada e acha que precisa se submeter àquilo. Isso acontece na vida profissional, quando ela está infeliz no trabalho, quando a pessoa ela passa anos infeliz no trabalho, mas ela acha que é refém daquilo. Ela acha que se aquilo acaba, ela morre, ou ela vai passar fome. E não é verdade. Ninguém precisa ser refém de nada. De ninguém e de nada. Eu penso que o perfil do empreendedor é aquele ser humano, aquele homem ou aquela mulher que se encontra numa situação que ela não está feliz, que ela não está satisfeita, e chega uma hora que ela fala assim, basta. Sabe, tem um momento que é o momento do basta. Às vezes esse momento nunca chega. Passa décadas e décadas, a pessoa vai morrendo por dentro. Ela vai morrendo por dentro. E ela vai apagando, vai ficando opaca, sem brilho. Aquela pessoa vai morrendo por dentro. E aqui, em algum momento desse processo de morte, algumas pessoas reagem. E essa reação, ela vem, às vezes, num tapa na mesa. Olha, basta, chega. Esse é o perfil ideal do empreendedor. O perfil ideal do empreendedor é o cara que está no momento do basta. E aí não tem a ver com qualificação acadêmica, não tem a ver com dom, não tem a ver com talento, tem a ver com o momento do basta. Está cheio de gente talentosa, habilidosa, cheia de formação e diploma pendurado na parede, mas morrendo por dentro, porque aceita. Aceita uma vida de abuso, de assédio ou de humilhação. Nossa. Então, eu penso que o perfil do empreendedor, ele não é uma habilidade, é um momento da vida que ela fala, chega, vou tomar conta da minha vida. E aí, muitas dessas pessoas descobrem que elas podem ir muito mais do que pensam. Elas são muito mais capazes do que pensam quando elas tomam essa decisão. Quando ela dá o basta, ela descobre que é muito mais capaz do que pensa. Enquanto quando ela está morrendo, realmente ela é um defunto, é um zumbi, andando para cima e para baixo, morta, sem brilho, porque permitiu e aceitou que determinadas coisas aconteçam em sua vida. É um pouco complicado essa minha resposta, mas eu acho que o perfil do empreendedor é o perfil do cara que deu um basta. E pode ser em qualquer momento da vida, pode ser com 50 anos, com 60, com 30, com 10, quanto antes melhor. Perfeito. Quanto antes, melhor, porque é quando a pessoa ela pode se dar o luxo mesmo de assumir riscos. Quando ela está mais nova, ela pode assumir mais riscos. Mas não significa que a pessoa tem 40 ou 50 anos, eu tenho 48 anos de idade e continuo assumindo riscos. Não é? E continuo dando bastas na minha vida, porque eu não quero aceitar limites, limitações na minha vida. Continuo lutando com determinadas situações que às vezes a gente vai aceitando na nossa vida. A gente vai se acostumando. E uma hora você fala basta. Então, acho que nunca é tarde para dar um basta na vida. Demais. E eu ia te perguntar, em cima do que você acabou de falar, mas que você falou dando um basta, que era como vencer o medo de dar esse pontapé inicial. Mas eu acredito que a sua resposta veio... Ó, a gente tem que escolher que medo a gente vai ter na vida. Se é o medo de dar errado, ou se é medo de ter sido um covarde na vida e dar errado também, no final. Porque todo covarde dá errado. Seja ele dar errado porque vai fracassar mesmo, ou porque ele vai arrumar um trabalho, ele achou que aquilo é seguro, ele vai ficar só ali o resto da vida, e no final das contas ele realmente não perdeu o emprego, mas ele foi infeliz naquele trabalho. O que adiantou? O que adiantou o cara ter trocado a felicidade dele por uma garantia de salário que não é garantia nenhuma? Porque a empresa pode quebrar, até no serviço público, pode atrasar, não pagar, pode mudar a lei, pode ter uma crise econômica, pode ter coronavírus. Então, no fundo, não é? Eu penso que a gente tem que escolher que medo a gente vai ter.
eu acho que o medo não é ruim. O medo é um sentimento de autopreservação que toda espécie tem. O medo nos faz lutar pela vida. Ou seja, o medo pode ser uma motivação. O medo não precisa ser alguma coisa que te paralisa. O medo pode ser algo que te motiva. Eu tenho medo de passar o resto da minha vida no INSS. Então, eu vou trabalhar para crescer. Isso é motivação. Não é? Eu tenho medo de ser um a mais na multidão, de não fazer nada na minha vida, de ser um zero à esquerda. Pô, então eu vou trabalhar. Então, acho que a gente tem que escolher o medo. Em vez de ter medo de empreender, por que não o medo de ficar estagnado? Exato. Em vez de ter medo de dar errado, por que não ter medo de ficar dependendo dos pais depois dos 40? Eu acho que a gente tem que escolher melhor os nossos medos, sabe? Tem medo que nos paralisa. Tem medo que nos faz correr. Quer ver um exemplo? Você está andando na rua, bela e formosa, você e o Rodrigão lá, filmando, e aí vem um pitbull correndo, babando para morder vocês. O que vocês fazem? Corre, tá. Vocês vão bater o recorde mundial de corrida, de salto em altura, vão subir na árvore, vão pular o muro, entendeu? Depois você vai ficar pensando, eu pulei esse muro? Porque o medo, ele te impulsiona. Então vamos escolher os medos certos na nossa vida. Não vamos escolher aqueles medos que nos paralisam, não. Vamos inclusive promover aquele medo que nos joga para frente. Então é isso. Ai, que demais! Você é muito foda! Muito obrigada! Que demais! Nossa, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou querer marcar Prazer, Adriana. por mês com você aqui. Estou à disposição suas quantas vezes você quiser, eu te falei. Nossa, obrigada, viu? Maravilha, muito obrigado. Manda um beijão para todo mundo aí, pra essa família bonita que você tem. Obrigada. Rodrigão. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho, Adriana. E sucesso. Muito orgulhoso de ver o teu crescimento. Muito obrigada, eu sei que é verdadeiro. Beijo. Beijo para todos, gente. Tchau. Tchau, beijo. Pessoal, deixa eu falar com você.